Qual era a história? Se você olhar para trás agora, já com outra leitura, qual foi a lição do seu pai biológico e qual foi a lição do seu pai adotivo, o Jim Robbins, que te deu esse sobrenome? O que eu entendo hoje é que eu julguei meu pai biológico e não queria ser como ele. Eu queria ser qualquer coisa, menos ele, porque eu queria o amor da minha mãe. Eu era mais próximo da minha mãe, porque meu pai era mais reservado, mais na dele. Minha mãe também era alcoólatra, mas era mais presente. E eu percebi que, por mais que eu amasse minha mãe, as interpretações dela viraram as minhas. E eu não deixo isso acontecer de novo na minha vida. Interessante. Porque isso mexeu comigo. E eu, pode parecer brega, mas eu já fiz orações para o meu pai biológico dizendo: me desculpa, eu te amo. Por favor, me perdoa pelo julgamento que eu fiz. Ao mesmo tempo, eu tenho orgulho de que o Jim Robbins, eu acho que a gente combinava mais. Sim. E ele alimentou a minha natureza de verdade, a minha garra, minha capacidade de atravessar qualquer coisa, que sempre foi parte da minha vida. E isso cresceu muito com ele. Só que aí veio o teste, porque minha mãe expulsou ele. Minha mãe me expulsou correndo atrás de mim com uma faca. Eu sabia que ela não ia me matar, mas eu não ia voltar para aquela casa. Sim. E eu trabalhava como faxineiro em San Marino, na Califórnia, ali perto de Pasadena. E eu percebi o seguinte: se eu fosse pago não por hora, mas por resultado, limpando 2 bancos, eu conseguia fazer no mesmo tempo, de madrugada, e ainda estudar no ensino médio. Só que eu tinha que ir de ônibus, porque minha mãe ficou com o carro, que eu alugava por $40 por semana. Então, eu pegava ônibus até lá, dava uns 90 minutos. Eu terminava por volta de 2 da manhã, limpava 2 bancos direitinho, e eu ainda deixava bilhetinho para as pessoas, deixava bengala doce no Natal, mesmo sendo faxineiro. Eu sempre fui de gente. Um dia eu saí, era 2 da manhã, e foi outro momento que mudou minha vida. Eu nunca esqueço. Eu ali, no ponto, esperando o ônibus. Esperando. Eu precisava chegar em casa, dormir 2 ou 3 horas e ir para a escola. Passaram uns 20 minutos e nada de ônibus. Eu pensei, tá atrasado demais. Eu lá no ponto de madrugada, quando um carro encosta. O cara baixa o vidro e fala: amigo, você não viu que tá tendo greve de ônibus? Então, Vai ficar aí a noite toda. eu tinha 16 anos, estava a uns 27 quilômetros de casa. Não tinha para quem ligar. Sem apoio, sem grana, sem nada. Não existia Uber. E mesmo se existisse, eu não tinha dinheiro. Pensei, o que eu vou fazer? E eu estava com muita raiva da minha mãe por me expulsar e tudo mais. Eu comecei pela raiva e pensei, quer saber? Vou correr o caminho inteiro. Meu Deus. Eu nunca tinha corrido nem 5 quilômetros na vida. E eram 27 quilômetros. Eu até dirigi esse caminho um dia para medir. Deu quase isso. No último quilômetro eu fui andando, porque me deu canelite. Foi horrível. Mas das 2 da manhã até perto das 4, seja lá que horas, eu corri. Meu E Deus enquanto do eu céu. corria, eu fazia encantamentos. Não afirmações, porque eu lembro que quando eu fui expulso, eu percebi que precisava alimentar minha mente. Então, eu peguei o pouco de dinheiro que tinha, entrei num ônibus e fui até uma livraria espiritual, a uns 20 minutos de casa de ônibus. E eu pensei, um livro vai me guiar. Tem um livro aqui para mim. Nossa. E eu achei A Magia de Acreditar, do Claude M. Bristol. E o livro falava que as crenças controlam tudo e que dá para treinar isso não só com afirmações, mas com o que eu passei a chamar de encantamentos. Ele ainda chamava de afirmação, mas explicava a diferença. Porque você diz, tô feliz, tô feliz, tô feliz. E o seu cérebro responde, mentira, você não tá. Já no encantamento, você fala com o corpo inteiro, com a voz, com força, repetindo até entrar. E tudo que você coloca depois de eu sou, repetindo e com emoção, você vira isso. Você se hipnotiza. Eu comecei. Todo dia, de todo jeito, eu fico mais forte. Depois virei. Todo dia eu fico mais forte, mais forte. Aí cansei e troquei por mais saudável, mais feliz. Fiz isso o caminho inteiro. Até hoje essa energia vive em mim. Uau. É uma força de vontade pura. Me fala que não dá e eu atravesso a parede. Se for por algo maior, você não me para, né? Mas eu comecei pela raiva. No meio do caminho, a raiva sumiu. E eu nem precisava dela, porque raiva como combustível, uma hora acaba. E eu entrei no entusiasmo de crescer mais, Bora. né? Aí eu pensei, essa é minha gasolina. Sim. Falam que existem 2 tipos de motivação. Força de vontade, o que eu chamo de empurrão. Eu tenho muito disso. Você também, meu amigo. Essa vontade, esse gás. Sim, esse empurrão é valioso. Mas a força de vontade tem limite, por mais que eu e você tenhamos. Mas se esgota. Sim. Mas a motivação que puxa é diferente. Sim. É algo tão grande que você quer servir além de você. Criar, fazer acontecer. Isso te puxa nos momentos difíceis. O puxão é mais forte que o empurrão
e não se gasta. Foi nessa viagem que eu descobri isso. E eu sempre digo, esse Tony Robbins, fui eu que criei. Eu moldei e criei isso, né? Eu decidi quem eu ia ser e construí isso com encantamentos. De novo, não é só afirmar, é falar, Uau! sentir, visualizar com intensidade por horas. E eu não parei. Eu saía para correr e repetia isso sem parar. Eu fiz isso com abundância, porque eu cresci sem dinheiro, sem chance, sem ninguém na família. Às vezes não tinha nem comida. Por isso eu forneci 1 bilhão de refeições. Agora são 62 bilhões. Sim. Da meta de 100 bilhões de refeições, eu já fiz 62 bilhões. É louco o que eu consegui fazer. Mas começou quando eu aprendi a entrar na minha própria cabeça, criar certeza absoluta e treinar isso até virar uma identidade. É assim que eu sou. Identidade é a força mais forte que você tem. A personalidade sempre tenta ser coerente com ela. Se você se vê como perdedor, você dá um jeito de perder. Se você é o Lance Armstrong e a sua identidade é eu sempre acho um caminho para a vitória. Quando disseram que ele tinha câncer no cérebro, nos pulmões e nos testículos, o que atrapalha quando você pedala, né? Em vez de dizer, acabou, ele disse, eu vou dar um jeito. Criou a Livestrong e sobreviveu. Infelizmente, isso também foi parte do motivo de ele ter usado drogas para ganhar. Ele fazia de tudo, de todo jeito, até ilegal. É o mesmo padrão. Eu faço o que for preciso, né? Tudo. Então, identidade é a força que te controla. Quando você amplia sua identidade, amplia a sua vida. Se não, é como um termostato. Você regula para 68 graus, Fahrenheit. Se cai para 65, tudo bem. Mas chega num ponto, sei lá, 60, que o cérebro pensa, ei, era para estar em 68, e o aquecedor liga para voltar. Sim. Você já sentiu isso. Não tá bom o suficiente. Só que pouca gente percebe que 68 é só a sua zona de conforto. É o que você acostumou. Não é sua meta, é seu padrão. Aí você chega em 70, 78, 80, 88, 90. E do nada, no meio da noite, o cérebro fala, que diabos você tá fazendo aí? Você não é 90, você é 68. Aí você perde o gás, né? O aquecedor desliga. E se não bastar, o ar-condicionado liga e te traz de volta para o nível antigo. Por isso meu trabalho é mudar identidade. Você não fuma, certo? Nunca fumei. Se eu perguntasse, Luiz, quer fumar um cigarro? Não. Você não ia perguntar, qual marca é? Não. Não. Né? Porque você pensa, isso não é para mim. Eu não sou fumante. Isso é identidade. E crenças de identidade são a força que manda na sua vida. Sim. Mas se você nunca provou abundância, de novo, você não provou. Você vivia na escassez emocional. Sabe, talvez espiritual, financeira, em várias áreas. Você não tinha recursos. Se você não tem esse gostinho de abundância, você não morava nessa mansão de 165 milhões de dólares. Nem vinha aqui visitar. Mas se você não consegue sentir isso, como muda a sua identidade para virar essa abundância? Proximidade é poder. Sim, é mesmo. Você tem que se colocar no ambiente. Quando eu limpava banco, toda noite eu ia para o escritório do CEO. Eu tinha que limpar, mas eu lia os documentos dele, o que era totalmente errado. Mas eu queria entender como ele pensava, o que ele fazia, como funcionava. Lá tinha fotos na parede, um barco, um monte de coisa. E eu pensava, caramba, que vida interessante, que jeito de viver. Aos poucos, eu fui tendo a chance de conviver com gente assim, ou de treinar pessoas absurdamente bem-sucedidas em filmes, negócios, vida. E eles eram bem mais velhos, 30 anos a mais, e diziam, cara, você me ajudou nisso, e você era só um garoto. Eu não era bobo de inflar meu ego, tipo, eu que tô ajudando. Eu pensava, deixa eu aprender tudo que der com eles. Eu me aproximei. Esse é o primeiro passo. Sim. Mas só isso não basta. Pode se aproximar e pensar, eu nunca vou ter isso, Sim. né? E aí você se sente derrotado. O que me salvou foi quando eu trabalhei com o Jim Rohn. Eu tinha 17, 18 anos, aprendendo filosofia básica. Para mudar as coisas, você tem que mudar. Para melhorar, você tem que melhorar. Mas era só a base. Um dia, eu fui falar com ele, porque eu tinha conseguido. Eu trabalhava tão bem que ganhei a chance de almoçar com ele e outras pessoas. Eu tinha acesso. Eu disse, Senhor Rohn, queria sua ajuda. Eu tive 4 pais. Todos eram homens bons. E em várias fases, a gente não tinha dinheiro. Às vezes não tinha dinheiro nem para comida. E eu falei, eu não entendo como isso acontece com gente boa. Eles perderam emprego. E eu não entendo como um professor naquela época ganhava tipo 35 mil dólares por ano. E um cara de hedge fund aqui ganha 1 bilhão em um ano. Eu falei, isso é injusto demais. Você pode me dizer por quê? E ele foi incrível. E o conselho dele mudou minha vida. Ele me olhou e disse, Tony, você tem razão. Como almas, a gente é igual neste planeta.
mas no mercado, não é. Interessante. Como assim? Ele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dá para alguém ganhar o dobro no mesmo tempo que outra pessoa? Eu. Sim. E 5 vezes? 10, 100 vezes? Eu. Sim. Eu disse. Como? Ele disse. Quem trabalha no McDonald's ganhando salário mínimo, isso não foi feito para ser carreira. É trabalho de entrada porque agrega pouco valor. Qualquer um aprende em 1 hora. Hoje já tem máquina fazendo, né? E cada vez Sim. mais robô vai assumir isso. Aí ele falou. E o professor? Muitos não apostam em si mesmos. Eles querem segurança. Ele perguntou. Quantos eram incríveis? Eu. Vários. Ele. Cita nomes. Aí eu lembrei do Sr. Cobb e de mais uns 3. Ele. E quantos professores você teve? Sim. E quantas pessoas eles ajudaram? Eles impactaram quantas pessoas? Ele disse. Então o valor agregado era limitado. E alguns nem evoluíam, né? Alguns só iam pelo salário e pela aposentadoria. No mínimo buscavam segurança. Aí ele falou. Já o cara que fez 1 bilhão. Ele teve 38% de retorno no ano passado. O dinheiro vem do futuro das pessoas. Aposentadoria, fundos de previdência, estudo dos filhos, faculdade. Ele disse. Ele fez 48 bilhões de dólares para os clientes. E vale 1 bilhão. Nossa. Ele falou. Tony, guarda isso para o resto da vida. Você precisa se tornar mais valioso. Não o que você acha valioso, e sim o que serve quem está lá fora. Entrega o que as pessoas precisam. Ache um jeito de gerar mais valor do que qualquer um no mercado. Não o valor que você quer dar, mas o que elas precisam. Aí você nunca mais vai se preocupar com dinheiro. Eu nunca esqueci isso, e hoje eu tenho 121 empresas. A gente acabou de passar de 12 bilhões de dólares em negócios, em setores totalmente diferentes. E o ponto em comum? Em todos, eu coloco líderes fortes e crio uma cultura onde todo mundo entende. Uau. A gente está aqui para entregar mais do que o cliente imagina. Isso cria fãs de verdade, porque cliente só satisfeito vai embora. Fã fica. E no meu seminário é assim. A pessoa Sim. vira fã. Ninguém sai dizendo foi legal. Sim. Sai dizendo, mudou minha vida. E eu faço isso há 49 anos. Então, o contexto. O contexto de um futuro positivo e possível te dá um jeito de sustentar os desafios de agora de um modo mais nobre, que torna isso suportável.